Olá a todos, sejam muito bem-vindos a OnTV. Meu nome é Eugênia Teres e este é o programa Tempo de Preparação para você que está conectado com a gente. Meus amigos, nós estamos sim em tempo de preparação. Esta aqui é uma programação cristã dentro da nossa grade da OnTV. Para você que é cristão, para você que acredita sim que o Messias já esteve conosco, para você que acredita em Deus. Esse é o nosso momento de reflexão sobre alguns assuntos para aquele que crê, que acredita que realmente temos que passar por muitas coisas nas nossas vidas e estamos, então, em um tempo de preparação. Veja que Deus nos faz instrumentos da sua palavra, Deus nos faz instrumento da sua palavra, nos coloca em missão como se fôssemos soldados de um exército, o exército de Cristo. Os irmãos que professam alguma fé relacionada ao Evangelho já conhecem esses termos, não é mesmo? Somos soldados de Cristo, somos guerreiros da fé, estamos realmente nessa caminhada, neste levante do Evangelho para todas as nações. Mas veja que Deus nos traz orientações muito importantes nas suas escrituras, quando ele não nos coloca em uma batalha, estamos sim fazendo parte de uma luta, para alguns entendedores, né? Vão compreender o que estou falando, para quem está realmente, que abraçou esta causa de Cristo nas suas vidas e então se faz instrumento, dispõe parte do seu tempo, ou até todo o tempo, toda a sua vida, em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, dos seus ensinamentos e da palavra de Deus. Mas veja que o Pai, na sua grande sabedoria, não abandonou os seus soldados, não nos deixou aqui sem orientação nessa luta, meus irmãos. Veja que em Efésios, capítulo 6, vem explicações muito importantes, orientações muito importantes do nosso proceder nesta caminhada. Estamos, sim, em um tempo de preparação, mas que possamos desenvolver a nossa missão em segurança, que possamos conseguir sucesso, vitória, porque essa é a promessa que nos vem apresentada nas Escrituras. Deus vem e nos fortalece diante das dificuldades do dia a dia, nos torna realmente fortes, preparados, e essa força está realmente no poder da palavra de Deus que nós então professamos. E veja que o Pai nos orienta, e é muito sábio que assim faça, né? Que a gente deve sim se revestir da armadura de Deus. Esse capítulo fala, entre outros assuntos, sobre esse tema que realmente é muito importante para que a gente não exerça um papel no mundo relacionado a esse assunto de qualquer jeito, mas sim amparados e protegidos e em segurança no nosso proceder. E veja que Deus nos diz que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Quando nós vemos esta expressão, armadura, a gente visualiza um guerreiro, né? Peço que me acompanhem nesse raciocínio. Visualizem um guerreiro como se estivesse com vestimentas de um guerreiro, e isso, claro, que nós não vamos sair por aí vestidos como guerreiros, mas, como em tudo, nas escrituras sagradas, são utilizadas metáforas, são utilizadas figuras de linguagem, ou realmente representações muito importantes, para que as pessoas compreendam as informações que nos são passadas através dos tempos. Algo muito simples. Todo mundo já visualizou
a configuração de um guerreiro. E veja que Deus apresenta essa ideia para a gente e nos explica os porquês, que nós vamos retratar agora. E essa armadura de Deus que o cristão deve se revestir é exatamente para que a gente não venha a cair em ciladas. Deus nos apresenta como uma alternativa, realmente, uma orientação para o combate contra o inimigo. Se você é cristão, compreende que valores do cristianismo relacionados ao mundo, à sociedade, à família, ao lar, à educação, à política, existem influências realmente negativas, orientadas por algo que vem de encontro ao que nós acreditamos, veja que Deus nos orienta para que a gente venha nessa missão, no desenvolver dessa frente missionária de levante da palavra de Deus, através, além fronteiras, a todas as nações, nós devemos sim nos mantermos em segurança, utilizando-se da armadura de Deus. Mas então a armadura de Deus eu tenho que me vestir como um guerreiro? Não é exatamente isso, meus irmãos, mas veja que bacana esse exemplo que nos é retratado, porque veja que a palavra nos orienta que a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne. Nós não estamos necessariamente em uma batalha contra pessoas, mas sim contra a influência que está em relação a pessoas, circunstâncias, governo, sociedade, princípios, valores cristãos. Há um levante do cristianismo no mundo, assim há um levante do anticristianismo pelo mundo. E veja que nós, como cristãos que somos, estamos realmente neste embate. Então, veja que a nossa luta, embate, discussão de ideias, de posicionamentos, vai muito de encontro a principados e potestades, dominadores deste mundo, forças espirituais do mal, em regiões que nós realmente não temos ainda, muitas vezes, entendimento. Assim ocorre espiritualmente, algo do sobrenatural, além do que nós entendemos como sendo terrestre. Veja que, quando valores, princípios cristãos, a palavra das Escrituras sai da boca para através daqueles que querem desenvolver essa missão a todas as nações, assim como o Cristo, o Messias, nos orientou: ide e pregai o Evangelho a todas as nações, para que ele então retorne e estabeleça o seu reino, onde não haverá dor, não haverá sofrimento, e sim a separação do joio e do trigo. Então, veja que nós não somos lançados nessa batalha de qualquer jeito. O cristão vem muito bem orientado, em especial no que se refere a essa armadura de Deus, que nós nos utilizamos e nos preparamos nesse tempo de preparação para nos fortalecermos e realmente estarmos prontos a resistir o dia mau. E assim, quando nós tivermos vencido determinadas lutas que se estabelecem nessa caminhada, então nos tornarmos realmente pessoas inabaláveis, para que a gente possa realmente permanecer
e que assim seja, inabaláveis na nossa fé, fortalecidos na nossa causa, e que importante que isso seja discutido, meus irmãos, para nós que somos cristãos, que acreditamos sim na vinda do Messias, que ele esteve entre nós, o Verbo se fez carne, habitou, enfim, aqui com a gente, e seus ensinamentos vieram para persistirem através das gerações e também nas que estão por vir. É muito importante que nós venhamos a compreender que existem dias maus, existem dias em que nós não estamos em luta contra os nossos irmãos. Não, não é contra o sangue, contra a carne, contra pessoas. Não necessariamente. Mas nós estamos, sim, em luta, em embate espiritual contra algo muito maior que se sobrepõe a tudo isso, dominadores de um sistema deste mundo, que se estabelecem, sim, em regiões além do que nós entendemos como sendo e temos o conhecimento humano aqui terrestre. Então, veja que Deus nos apresenta isso como uma verdade. Jesus nos apresenta isso como uma verdade, a gente vê isso acontecendo nas nossas vidas, quantos cristãos ou pessoas que se convertem ao cristianismo e veem as suas vidas mudanças muito inexplicáveis, que realmente abalam a estrutura de um ser humano. Então, eles vêm e observam assim: antes, quando eu não era cristão, estava tudo bem. Agora que eu resolvi professar a palavra, quero viver o evangelho na minha vida, tudo começa a dar errado. Por que isso acontece, meus irmãos? Veja que quando nós não assumimos uma postura diante do mundo, nós não existimos. Nós não incomodamos ninguém. Já pararam para pensar sobre isso? É aquela ideia que nós temos, né, daquela imagem em cima do muro. Se você está em cima do muro, você não está de lado nenhum. Você está sob o muro. Agora, e provavelmente tem entendimento que existe o bem e o mal. E você está em cima do muro. Na verdade, meu amigo, se você não está no bem, não está naquilo que é bom, não tem esse resgate enquanto ser humano disso na sua vida, você está até como se fosse uma condição de uma visão que nós temos assim, de um fato, vemos o lado bom e o lado ruim, e a pessoa está sob o muro, sem lado. Se ela não está do bem, presume-se o quê? Não é mesmo? Da mesma forma, veja que se nós estamos nesse embate que somente o cristão entende, basta que você abra a sua boca para falar de Deus, para falar de Cristo, meu irmão, que você irá sentir. É algo incrível. Olhares daqueles que são mais discretos, ironias, e também você ouvirá muitas coisas de pessoas que não professam a mesma fé que a sua. E está tudo bem, depende de que lado você esteja. Amigo de inimigo meu não é meu amigo. E isso é muito forte, isso é importante. Não existe, meus queridos, meio termo. Já pararam para pensar sobre isso? É como se nós experimentássemos o que é doce e o que é amargo. Há uma diferença muito grande. Existe a preferência por um ou pelo outro, mas é impossível que a gente diga ser a mesma coisa ou queira misturar
essas situações nas nossas vidas, porque realmente não funciona. Assim como nós, quando eu digo amigo de inimigo meu não é meu amigo, por quê? Porque se alguém é amigo de alguém que se considera ou se impõe meu inimigo, algo faz com que essa pessoa tenha um relacionamento de amizade com esse outro. E se eu e este outro, terceiro, não pensamos da mesma forma, somos, a princípio, por questão do outro, inimigos, porque o outro estabeleceu assim, qual o tipo de conversa, de acordo, de sorrisos que se fazem entre essas pessoas que venha a estar de acordo comigo? É impossível, como também falo, servir a Deus e a outro lado. Isso não funciona. E nós vivemos em um mundo de escolhas, meus irmãos. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém. Você não é obrigado, assim como eu também não sou obrigada a nada. Nós temos, ainda bem, o livre-arbítrio, este poder de escolha nas nossas vidas para decidirmos o caminho que queremos prosseguir, as pessoas com as quais nós queremos conviver e aquelas para fazerem parte das nossas vidas. E eu creio muito que, no que se relaciona à fé, ao exercício da vida cristã, não é mesmo? Funcione mais ou menos dessa forma também. Veja que você pode querer muito bem, você pode desenvolver um relacionamento muito bacana com pessoas que pensem diferente de você. Mas no que se refere ao assunto específico, crença, exercício da fé, proceder em determinados caminhos, é impossível se conviver com escarnecedores. Não dá. Essa é a realidade. Ou você está sendo, em determinados momentos, hipócrita, compassivo, concordando com coisas que não deveria, em decorrência de uma amizade ou relacionamento que, na verdade, não existe. É diferente de você ter educação, respeito, conviver conforme a sociedade exige com todas as pessoas. Isso é primordial. Respeitar a opinião do outro. Agora, não significa que essas pessoas tenham que ser levadas para a tua casa, que elas saibam da tua vida privada e façam parte da tua vida, sendo que valores, crenças, circunstâncias, enfim, não estão de acordo nos momentos mais decisivos que você irá precisar realmente se sentir fortalecido. Veja aqui, se você desenvolve um campo de amizades, que hoje em dia é muito difícil, se a pessoa tiver 3 amigos verdadeiros, já está muito bem, não é mesmo? 3 amigos verdadeiros já está muito bem. Muito bom. Porque são nos momentos mais difíceis que aquele amigo se torna um irmão. E quando eu digo isso, não é consanguíneo, não é mesmo? Por razões que muito óbvias, né? Não quer dizer nada. Mas quando eu digo que se torna um irmão, é aquela pessoa realmente próxima a você, capaz de te sustentar nos momentos de dificuldade. Emocionalmente, te dar uma palavra que faça com que você se sinta melhor, restabelecido, capaz de realmente raciocinar naqueles momentos que você não consegue sozinho.
Então, veja a importância de você estabelecer vínculos de amizade, convivência, proximidade com pessoas que realmente possam, no teu momento de fraqueza, te ajudar nesse sentido. E você também possa ajudar a outra pessoa na mesma ordem. Veja que fica muito complicado você, de repente, alguém está passando por um momento difícil e você é solicitado para dar uma opinião e realmente a sua opinião não vai fazer sentido se aquela pessoa não pensa igual a você. Você vai dizer uma coisa, não vai fazer o menor sentido em relação à vida dela, porque ela tem outros princípios, outros valores, agiria completamente diferente de você. Por exemplo, perdão. Uma pessoa passa por algo muito difícil na sua vida, um ressentimento gigante. Daí você é cristão e você orienta, meu irmão, perdoa, libera, se liberta. Você está prisioneiro de uma circunstância que só faz mal a você. Se nós estamos falando de cristão para alguém que entende esse sentido, irá reconhecer a informação, realmente, a palavra nos orienta a isso, e isso é muito importante, faz sentido. Se a pessoa vive algo diferente de tudo isso que a gente acredita, vai dizer o quê? Perdoar, mas jamais vou fazer uma coisa dessa, menos isso. Então veja que você, embora tenha muitas pessoas para sorrir juntos, para passar momentos muito bacanas na vida, isso temos várias pessoas, mas amigo, aquele que realmente é capaz de te dar um apoio e você a ele nos momentos de fraqueza, que você não está conseguindo raciocinar claramente sobre determinadas coisas importantes, pontuais na sua vida, veja a importância de você estar amparado com pessoas dessa forma na sua vida, no seu dia a dia. Então veja que Deus, na sua sabedoria, então falo para os irmãos que têm esse entendimento, que acreditam em Deus, que Deus realmente tem sabedoria e nos traz essa informação através das Escrituras, ele nos orienta. Nós estamos em um mundo de uma luta, de uma batalha que não é contra o outro irmão, mas sim sobre influências muito maiores e significativas, além do que o nosso entendimento possa enxergar e muitas vezes compreender aqui neste mundo, influências que fazem muito mal a determinadas pessoas e elas contra você. Então, veja, Deus, na sua sabedoria, já nos orienta sobre estas questões e nos dá saída. Nós precisamos sim cumprir a nossa missão, independentemente da época, da região e da batalha que iremos enfrentar. Nós abraçamos esta causa, estamos aí para lutar. Mas há algo que nós devemos preservar para que a gente possa enfrentar este embate: a nossa vida, a nossa preservação. Até porque se a gente não estiver aqui para falar, expor e levar a palavra de Deus, o propósito não faz o menor sentido. Então Deus nos orienta para que a gente se vista, se revista da armadura de Deus para resistir os dias maus. Isso inclui também pessoas sob influência do mal. E depois de termos superado, vencido determinadas batalhas pontuais nas nossas vidas, permanecermos inabaláveis. Veja a profundidade e a importância dessa expressão. Inabaláveis. Vamos lá, lutamos, vencemos determinada batalha, retornamos à nossa vida e prosseguimos fortes, inabaláveis. O que fazer? Você irá revestir-se com a verdade, vestindo-se da couraça da justiça. Então veja que nós imaginamos um guerreiro, então ele vai lá e coloca então
a couraça da verdade e da justiça. Como uma roupa, Eugênia? Sim, como se fosse uma roupa, mas a expressão é muito mais ampla do que isso. Significa que você vai para essa luta estabelecendo aquilo que você entende como sendo a verdade e sendo justo na justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sua marcha mais firme. Aqui fala em preparação. Então veja que nós precisamos sempre estar em treinamento, em preparação para isso, para que a gente possa enfrentar os dias maus e nos mantermos inabaláveis. Como que nós vamos nos vestirmos deste guerreiro, né, com essa armadura de Deus, calçando sapatos, como se nós calçássemos, né, aqueles sapatos do guerreiro, nessa caminhada, tornando a marcha mais firme, com a preparação do evangelho da paz. Veja como o conhecimento da palavra, de fatos que ocorreram em outras épocas, que houve a orientação de Cristo, de Deus, através dos profetas e patriarcas, através dos tempos, enfim, posteriormente dos discípulos e tal. E nós temos conhecimento das consequências na vida das pessoas quando, através do seu poder de escolha, elas decidiram, receberam uma orientação e decidiram seguir um caminho ou outro. Quais foram as consequências nas suas vidas? E isso tudo vem retratado nos evangelhos. Então veja que sairmos para a batalha calçados, não é mesmo? Preparados, com os pés protegidos nessa caminhada, com o entendimento do evangelho, faz parte dessa armadura de Deus de proteção. Sabermos o que estamos falando, professando como missionários, instrumentos em nome de Deus. Precisamos estar munidos do escudo da fé. Aqui, ó, o escudo da fé. Por que isso, meus queridos? Porque basta que a gente abra a nossa boca e venha a professar aquilo que acredita, para que nós sejamos, sim, alvejados. E a palavra fala, para que podereis, então, se defender dos dardos inflamados do inimigo, que a nós são arremessados. Isso acontece ou não? Só quem se tornou cristão, quem se converteu ao cristianismo e exerce um trabalho missionário de expressão, de comunicação, professando a sua fé, defendendo a sua causa, que é realmente o ID, a informação das Escrituras através das nações, sabe o mal que se levanta contra estes irmãos. Como a imagem do guerreiro que se vem apresentado e vai montando a roupa, né? Da justiça, da verdade, do conhecimento do evangelho, do escudo da fé. Você precisa estar muito preparado, meu irmão, para não se deixar envolver em determinadas circunstâncias. E isso é muito sério. Por uma questão da tua segurança e sucesso na tua causa, que é realmente ser instrumento da palavra. Como se Deus nos colocasse em meio a uma batalha entre a guerra e a paz e chegássemos lá sem defesa alguma. Não. Veja que ele nos diz a verdade, a justiça, a compreensão do evangelho, o escudo da fé, porque senão na primeira conversa
alguém chega e acaba com aquele entendimento que você tem que sustenta a tua crença, a tua fé. Então, veja que as pessoas, às vezes, têm esse entendimento, essa compreensão, que proclamar o Evangelho, falar de Deus, é algo fácil. Para nós que já assumimos essa causa, é algo fácil, mas não significa que foi sempre assim. Porque normalmente você é consultado, às vezes, por pessoas que vêm para tentar te dissuadir, tentar fazer com que você mude de entendimento. E veja que nós aqui, por exemplo, não estamos para doutrinar pessoas. Não. Nós estamos aqui em um momento que entendemos ser de preparação das pessoas para dias difíceis. E que acreditamos que o que vem retratado nas escrituras, nos fatos históricos, nos exemplos que nos são passados, é de suma importância para o ser humano, que no caso é a palavra de Deus, no nosso entendimento e na nossa crença. O objetivo é esse, mas não viemos aqui com o intuito de doutrinar pessoas, não chamamos pessoas aqui para dizer o que você acredita está errado, você não pode pensar. Não estamos aqui para esse tipo de circunstância. Não. Este programa normalmente é ouvido muito, assistido bastante por irmãos que professam a mesma fé que a gente, que já acreditam que existe um Deus, que o Messias já veio, que vivem o cristianismo, abandonaram a antiga aliança, no caso no que se refere a viver, né, o evangelho, porque acreditam no cristianismo. Normalmente são irmãos que profetizam a mesma fé, ou aqueles que buscam conhecimento a respeito desse assunto, não é mesmo? Então, veja que Deus nos prepara para os dias difíceis. Ele não vem nos dizer, saia procurar dias difíceis. Faça da sua vida uma rotina de procurar problemas. Enfrente pessoas. Chegue até elas e diga, você está errado, você não pode ser assim. Que intrometer-se na vida dos outros. Deus não nos diz isso. Mas ele vem para aquele que busca individualmente se sustentar na sua fé, como proceder neste tempo de preparação que temos, cada um tem o seu, não é mesmo? É algo muito pessoal, para nos sustentarmos nos dias difíceis. Ou não temos dias difíceis? O que vocês acham? Não temos? Os dias são todos bons, não teremos dias difíceis, nunca tivemos dias complicados. Então, veja que, presumindo-se que tenhamos, ou já tivemos, ou estamos nesse processo, né, passando por algum deserto espiritual, Deus vem para nos dizer que nessa luta, às vezes, não é realmente necessariamente contra o outro irmão, mas sim contra um sistema, o mal que existe. Que a palavra, inclusive, nos fala ser de ordem espiritual. Não estamos nessa luta contra necessariamente pessoas, mas contra influências sobre pessoas. Então veja que ele nos orienta para nos revestirmos da armadura de Deus para podermos seguir em frente, vencer os dias maus e nos mantermos inabaláveis. Vista-se como um guerreiro nessa luta, nessa batalha espiritual. Couraça da justiça e da verdade, sapatos de prestação, auxílio, pregação,
desenvolvimento do Evangelho, levante através das nações, com entendimento, não esquecendo de sair de casa e entrar no campo de batalha todos os dias sem o teu escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno que são arremessados contra aquele que busca não ficar em cima do muro, mas escolhe um lado. O de querer ser semelhante ao que Jesus foi, semelhantes, jamais iguais. Há um mar de distanciamento nisso tudo. Com base no que temos como exemplo, registros, estudos, enfim, podemos talvez ver pessoas que deem as suas vidas pelo Evangelho. São poucas. Outras que, além de Cristo, não temos ciência, deem as suas vidas, até por aqueles que não conhecem. Como um cordeiro, que precisava vir cumprir uma missão gigantesca nesse mundo, por gerações que estavam por vir da época e resgatar pessoas, em busca de transformar pessoas em pessoas melhores, para que elas possam viver em um mundo mais solidário, de paz, de compreensão, de harmonia, de felicidade. Então, a palavra nos diz, e vamos montando este guerreiro, couraça da verdade e da justiça, sapatos de ir levar a palavra da paz para as pessoas, o escudo da fé na proteção daqueles que vêm com tudo para cima da gente, e também tomai o capacete da salvação, que nada mais é do que nos tornarmos, termos a ciência de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo por um propósito muito maior no livro da vida, não é mesmo? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, essa proclamação do Evangelho. Chega com a palavra, com essa espada, mas protegido, todos os dias, com princípios que vão muito além do que apenas falar, saber como falar, ter bom senso. Veja que Jesus nos ensina muito na sua estadia entre nós. Perguntado sobre tributos, Jesus ia lá e dizia, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Sem dizer verdades, sem deixar de ser justo, mas buscando sempre, utilizando-se da sabedoria, sem deixar de lado a palavra de Deus, que para quem quisesse entender e não ficar sob o muro, tinha toda a condição disso. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra e julgue o outro. De repente, aqueles que, bom, mas eu tenho, não é um pecado, mas eu tenho um pecadinho. Pegar uma pedrinha pequenininha, uma pedrinha bem pequenininha. Deixa eu ver. É pequenininha. Não. Se você não tem pecado, pegue e atire a primeira pedra. De repente, não tinha ninguém lá. E Jesus também não julgou, não condenou ninguém. Muito bacana, né? São histórias realmente muito bonitas. E possamos, sim, permanecer nessa batalha que se apresenta para a gente. Deus não manda nós sairmos procurar problemas, caçar problemas. Hoje eu vou resolvi hoje acordar e vou procurar um problema. Não, é que dias maus
coisas acontecem nas nossas vidas, muitas vezes independentemente da nossa vontade, quando não somos envolvidos em circunstâncias indesejadas e temos que, sim, nos revestirmos da armadura de Deus e com justiça, verdade, fé, escudo, né? Tendo consciência de buscarmos, né? O entendimento para nos assemelharmos cada vez mais ao que Cristo nos ensinou e deixou como exemplo, nós acabarmos resolvendo circunstâncias, dias maus que se estabelecem nas nossas vidas, nós vamos lá, protegidos, resolvemos aquela situação pontual e nos mantemos inabaláveis. Isso é que a palavra nos propõe. Quem tem olhos, que vejam a profundidade de tudo isso, como realmente isso é importante para o ser humano, e veja que, independentemente, meus irmãos, da religião de alguns ou da ausência de crença de muitos, independentemente de quem esteja nos vendo e nos ouvindo, existe algo que você não pode discordar de mim, que independentemente do que você acredite que estabeleça motivação e esperança para os dias da tua vida, há algo que nós nos assemelhamos. Você sendo cristão ou não, acreditando em Deus ou não, mas há ensinamentos. E olha que realmente conheço muitas pessoas estudiosos que já estudaram muito mais interpretações bíblicas e edições e fundamentações e livros e doutrinas e teologia, enfim, que chegaram ao seu próprio entendimento de que não é o que eles acreditam. Muito bem. Mas existe algo que nos realmente conecta e que bacana que isso existe e é assim que funciona. A moral cristã. Mas eu não sou cristão, você vai me dizer. Sim, vamos substituir essa palavra. Todos os princípios que regem o que nós cristãos acreditamos, provavelmente, se você é uma pessoa feliz, realizada, completa, digna, se você é uma pessoa de sucesso, vitoriosa, você segue bem mais do que muitos cristãos que nós conhecemos por aí. Querendo ou não, independentemente do nome que a gente utiliza, você leva, sim, uma vida cristã. Porque você estabelece a sua vida de uma forma com princípios que nós que acreditamos em Cristo como nosso exemplo e mestre e orientador dos nossos dias, a única coisa que nos difere é a palavra, entendimento, a nomenclatura. Porque, na verdade, se nós buscamos ser bons, você também busca ser bom. Se nós buscamos ser justos, como a palavra nos diz, a verdade, a justiça, a caridade, a misericórdia, a honestidade, valores que vêm para determinar uma vida que nós sejamos pessoas reconhecidas no sentido de auxiliar os outros e não prejudicar, nós contribuímos para a sociedade sendo úteis a alguém. Nós exercemos o cristianismo. Você exerce o cristianismo, os valores que nós acreditamos, independentemente que você diga ou não que é um cristão, que você acredite ou não em Deus, até porque Deus não depende da crença dos outros. Deus é Deus, tendo pessoas que acreditem que ele existe, que ele é, daqueles que acreditam não, ele não existe, ele é, e ele não existe. Deus continuará sendo Deus. Deus não depende que pessoas venham a reconhecer que Ele é Deus. Isso é muito importante que se fale. Mas há algo que nos une, independentemente de
religião ou crença, que são valores e princípios do bem. E que bacana que nós possamos estar conectados a isso. Porque o objetivo é que nós possamos chegar em momento das nossas vidas em que nós possamos sim olhar para a sociedade e viver em paz e segurança. Felizes de ver que tudo está fluindo muito bem, que as pessoas se veem assistidas nas suas necessidades, não há sofrimento. Então, quando o objetivo é bom, nada mais é do que nós que somos cristãos buscamos e acreditamos e tentamos fazer com que isso aconteça, seja primeiramente nas nossas vidas e que nós possamos ficar bem para ajudar outras pessoas. Que muitas vezes irmãozinhos que se dizem não ser cristãos ajudam muito pessoas, contribuem muito com pessoas, com situações, no seu trabalho, na sua vida, na sua existência, não prejudicam os outros, não fazem mal para os outros, não sentem inveja dos outros, vivem a sua vida tranquilamente, em paz e são prósperos. Que bom que alguns cristãos conseguissem chegar a esse grau de evolução sem ter que andar com um livro embaixo do braço dizendo para os outros que são cristãos, mas não vivem o evangelho. E existem muitas pessoas que não creem em determinadas circunstâncias do evangelho e são realmente cristãos. E veja como Cristo, na sua época, também observou estas coisas, não fez acepção de pessoas. Ele acolhia, ele respeitava, ele orientava, ele falava, ele professava a sua fé, mas jamais deixou de se aproximar das outras pessoas por questões que os fariseus faziam. Aquele é imundo, aquele é isso, esse não presta, esse não é de Deus. Não, Cristo não veio para fazer isso. Veio para restaurar, para acolher aquelas pessoas que precisavam de restauração, de acolhimento, perdoar aquelas pessoas que reconheciam que estavam equivocadas no seu proceder, curar pessoas que entendiam estar doentes. E aqueles que acompanhavam Jesus nessa caminhada em busca de serem pessoas melhores e também se manterem nessa fé, porque acreditavam em um Deus, em um único Deus na sua época. Então é muito bacana como o evangelho em si, ele vem para nos esclarecer coisas muito simples da convivência da conduta humana. Coisas que muitas vezes as pessoas já sabem. Muitas pessoas sabem. Ou vai me dizer que as pessoas não sabem o que é ser bom? As pessoas não sabem o que é ser ruim. As pessoas não sabem o que é ser mau caráter. As pessoas não sabem que estão mentindo, que são infiéis, que são traidoras, que são mal intencionadas. O ser humano sabe. Ele sabe. E tem o poder de escolha em ser o que deseja ser. E é importante que as pessoas também tenham essa possibilidade de escolha, de determinarem os seus caminhos. Se Deus não obriga que as pessoas façam determinada coisa, quem somos nós para fazermos isso? Agora, em tudo nas nossas vidas, é importante que as pessoas tenham esse entendimento. Em tudo nas nossas vidas, isso é óbvio, mas parece que tem algumas pessoas que não compreendem. Em tudo nas nossas vidas, nós temos consequências, responsabilizações em relação aos nossos atos, pensamentos, atitudes, em relação ao outro, em relação à nossa própria vida. Nós temos dever, por exemplo, de nos mantermos bem. E muitas vezes fizemos muitas coisas em relação a nós mesmos que acabam com a nossa saúde,
a nossa paz, a nossa estabilidade emocional. E as pessoas, com certeza, sabem disso. Elas sabem como elas agem, como elas se sentem após determinadas atitudes, pensamentos, emoções. Então, é importante que o evangelho seja levado às pessoas que muitas vezes possam estar em dúvida em relação ao seu proceder, em relação às suas vidas, ou se sintam realmente perdidas em relação a tudo isso, ou porque estejam se sentindo de determinada forma. Daí é muito importante realmente compreendermos exemplos de vida que vêm retratadas nas escrituras, em que determinada pessoa agia de determinada forma, tinha que suportar determinadas consequências. Então, se agisse de outra maneira, provavelmente seria diferente. E veja a importância disso para aquele que não quer errar, para aquele que busca. Até nem digo não querer errar, mas eu digo aquele que busca errar menos, acertar ao máximo nos seus posicionamentos, ferir menos pessoas no mundo, porque existem pessoas realmente que apenas são sem noção. Não é às vezes maldade, é sem noção. Então é importante a palavra nesse sentido também para estes corações que precisam muitas vezes ter determinadas compreensões que vamos adquirindo alguns pelo tempo, outros por amor, outros pela dor, por consequências das suas vidas. E é importante então que nós possamos ter um tempo de preparação, de reflexão sobre todas estas questões nas nossas vidas juntos. Importante que nós tenhamos cada vez mais, através dos meios de comunicação, abordagens dessa natureza, em que as pessoas possam refletir sobre tudo isso, junto com outras pessoas. Quando nós estabelecemos este projeto também aqui na UNTV, além da nossa grade de programação normal, é um momento em que nós resolvemos dedicar a esse processo de preparação das pessoas, em que nós estamos refletindo primeiramente para as nossas vidas. Quando nós viemos fazer essa reflexão com os amigos, com os irmãos, é uma reflexão que começa com a gente. Eu passo a rever passagens das escrituras que já li mais de milhares de vezes, passo a reler determinadas circunstâncias, ter novos posicionamentos, interpretações, porque a palavra não muda, mas o ser humano muda, circunstâncias da nossa vida mudam. Então, esse aprendizado é constante. Eu me recordo muito bem que em 1997, quando eu li a Bíblia completa pela primeira vez, agora eu leio todo ano, é incrível, eu leio de 3 a 4 capítulos, de capa a capa, chega fim do ano, eu terminei de ler a Bíblia, começo dia 1º de novo. 10 minutos por dia. Muito bem. Em 97, eu li a Bíblia, parecia que eu estava lendo um cardápio de um restaurante, sabe? Em que você já sabe aquilo que quer e vai passando os olhos para ver onde encontra. Então, eu queria saber sobre determinado assunto, eu passava lá um livro de números, que é muita informação, ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros, é muito informativo, e então você vai passando, vai lendo assim como eu tenho que cumprir uma missão de leitura. Muito bem. Aí, próximo ano, quando eu comecei a ler novamente as escrituras com um olhar diferente, não me perguntem por quê, não faço a mínima ideia. Só sei que eu comecei a ler novamente as escrituras, eu me via muitas vezes olhando determinada coisa, meu Deus, mas como que isso está escrito aqui? Parece que eu nunca tinha lido. E eu me vejo esse ano, nós estamos em 2023, em que eu estou agora em agosto, lendo as escrituras, e eu ainda me pego vendo passagens das escrituras em que eu digo, como assim? Deixa eu ver de novo. Não, mas não pode ser isso. Porque a gente vai mudando, meus queridos. Então, veja que nós vamos
assimilando determinadas coisas, compreendendo de uma forma. Lá em 1997, eu li, compreendi de um jeito. Hoje, que já sou uma idosa, eu já olhei com uma outra visão, com a minha experiência de vida, com o que eu vi, com o que eu presenciei, com o que eu aprendi, com algumas informações que eu já procurei em doutrinas, em estudos teológicos, etc. e tal. E tenho certeza que 2024 vem aí, quando eu começar lá em Gênesis novamente, Adão e Eva, o princípio de todas as coisas. Eu vou ler aquela história e vou ter realmente, com certeza, porque todo ano acontece, eu me surpreendo com o que eu já li. É algo extraordinário. Não sei se devido a algo muito pessoal, meu, aqui, ó, mas eu me vejo surpreendida com ensinamentos da palavra, fatos históricos, enfim, que foram retratados, outros intuídos por Deus através dos seus profetas, de ensinamentos, enfim, em que eu me vejo realmente, às vezes, surpreendida, digo, não, mas não pode ser que isso esteja escrito aqui, eu não tinha visto antes. Então, eu começo a grifar, começo, né, a fazer as minhas anotações à parte, porque aqui não tem mais espaço para escrever, vai. Né? Então já tá cheio de coisas aqui, tudo então, mas realmente eu gosto muito da Bíblia de Estudo Almeida, revista e atualizada, é a que eu gosto, que me acompanha já há um bom tempo, já a capa está solta, né? Mas é muito importante que você escolha uma biblioteca de 66 livros, é isso aqui que eu carrego, né? Onde estou carrego, que é uma biblioteca de 66 livros, em que as pessoas podem sim escolher a melhor tradução, a melhor versão. Quem está começando agora é muito importante a que vem numa nova linguagem, que é uma linguagem muito atual, em que eles vêm e já eles meio que explicam para você ali, não exatamente como a gente vai consultar quando nos originais, mas a intenção do que vem escrito realmente facilita bastante para o pessoal que é mais jovem, que já quer uma leitura mais focada e pontual, com uma certa interpretação de linguagem, é muito importante essa versão. Eu já gosto mais, comecei com essa, porque ela vem com a parte das escrituras propriamente ditas e vem, então, comentários, explicações referente a determinado versículo e tal. Então, realmente é incrível que todo ano que eu leio, e veja que eu me empolgo até para falar, né? Todo ano que eu leio a mesma, eu não troquei. É importante que isso seja consignado aqui. O mesmo que eu li e fiz as minhas anotações, eu leio e vejo as anotações que eu fiz e fico impressionada com coisas que eu leio, porque realmente a nossa visão em relação ao que está escrito na palavra é algo inexplicável. Só quem participa de um processo assim, ininterrupto, né, para compreender o que acontece. Não há uma explicação humana para isso que acontece, em que eu leio algo que eu já sei a história, mas eu vou lá, eu vou ler, tá na missão na minha leitura anual, diária da Bíblia, eu vou lá, chegou lá, capítulo tal, do livro tal, é hoje, eu vou lá e leio. Sempre eu tenho uma informação nova naquele dia. Agora, o porquê realmente cabe a interpretação de cada um, né? Só sei dizer que é muito importante que as pessoas escolham um processo para as suas vidas, um processo de um modo de viver.
não é mesmo? Nós que somos cristãos, que nós venhamos a nos manter, por exemplo, no cristianismo, estudando o cristianismo e vivendo o evangelho da forma como nós cremos, e realmente esse entendimento é algo que vem aos poucos, não é automático. Imagina se eu ficasse com a leitura que eu fiz em 1997 da Bíblia, né? Destes 66 livros dessa biblioteca. Se eu ficasse com aquela leitura, eu teria aquele entendimento sobre... Não teria visto outras circunstâncias que eu enxerguei nessa leitura, e veja que, desde essa data, eu já utilizei também outros meios para embasar a minha leitura. Não estou dizendo que li só isso, não é mesmo? Já estudei outras doutrinas, já estudei outras religiões, junto com isso, porque eu não pertenço a nenhuma religião. Eu estudo a palavra, estou cursando teologia agora, para conhecimento da palavra, mas não pertenço a nenhuma denominação, a nenhuma religião, a nenhuma doutrina que venha para me dizer como eles interpretam a palavra. Então, veja que eu escolhi, a princípio, estudar a palavra, utilizando, claro, doutrinas. Por exemplo, determinada religião pensa dessa forma. Eu leio a Bíblia. Determinada religião pensa dessa forma, tem um proceder. Por quê? Por que isso acontece? E vou em busca, então, das escrituras. Busco já há algum tempo, uns 4, 5 anos, tentar focar realmente na simplicidade da palavra. Que, embora a gente diga que é muito simples, ela não é. É algo muito profundo, é como o exemplo que eu dei, que todo ano eu leio e vem algo diferente, acontece, não sei, né, as razões pelas quais, mas é algo que acontece e é muito importante que isso aconteça, é algo que realmente me surpreende, por isso que eu não deixo de fazer, porque eu fico pensando, vou ler o mesmo, as mesmas, essa leitura eu vou fazer todo o ano que vem de novo? Eu vou, porque é necessário. Algo eu vou descobrir lá de diferente. E é magnífico que isso aconteça. E convido a todos para que abram as suas Bíblias enquanto é tempo, meus irmãos. Existem regiões do mundo em que isso já não é mais permitido. Que, dependendo da fé que você professa, não apenas o cristianismo, né? Pessoas são eliminadas da sociedade, né? Vemos cristãos sendo queimados. Como em outras épocas, né? Tivemos pessoas que professavam outros entendimentos que foram queimados. Cristãos estão sendo queimados. Nós vivemos em um país, Brasil, em que ainda é permitido nós termos, sim, um exemplar de uma Bíblia, podermos nos reunir, podermos falar sobre o cristianismo a todos. E algo dessa forma não aconteça conosco. Então, que nós possamos, sim, estar aproveitando todo o tempo que temos, porque quem já leu estes livros, a Bíblia no caso, né? E os livros que a compõem, de capa a capa já sabe o final dessa história, né? Então, estarmos preparados e com tudo aqui, ó, e vivendo o Evangelho, será algo de sobrevivência algum tempo nas nossas vidas. Já é nas nossas vidas para enfrentarmos problemas pontuais do dia a dia, não de um sistema que se levante contra aquele que acredita em Deus, né? Mas que estejamos, sim, preparados para tudo isso, e por isso a importância de nós dedicarmos esse momento semanal de um tempo de preparação para aquele que queira estar conosco, que realmente goste desse assunto, entre todos que nós buscamos abordar informação, diversão, programas alternativos da nossa grade da ONTV. Ok, meus queridos? Satisfação enorme ter estado com vocês aqui em um tempo de preparação. Temos vários episódios
no www.ontv24horas.com.br. Até a próxima! Deus sabe quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim.